Olá pessoal, meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples 3101. Vou estar aqui filmando para vocês 7 passos da venda de produtos e serviços, tá? Então esse vídeo serve para tanto comerciante quanto para prestadores de serviços de todas as modalidades, tá? Aqui são 7 dicas que eu vou estar passando para vocês de como se vender um serviço, de como se vender um produto, né, do seu comércio, como vender uma mão de obra da sua empresa, um serviço, né? Mais dica aí para microempresários ou para alguns setores assistenciais, né, ou que prestam serviços, né? Serviços de apoio, por exemplo, pode ser também, né? Ou prestadores de serviços, pequenos empresários, pequenos pedreiros, encanadores, esse tipo de lojistas, né? Então, só para a gente estar abrangendo esse tipo de público também, tá? Então, vamos lá. Primeiro, construção de relacionamento. Estudo de necessidades e comportamentos dos clientes, tá? E transformar o cliente em amigo. Então, esse estudo de necessidades e comportamentos dos clientes, você precisa estudar o público que você vai atender, tá? Classe social, cultura, localização, tipo de cliente, né? Então, você tem que fazer um estudo, qual é a moda, né? O que está na moda no momento, né? O que sai mais, o que sai menos. Então você tem que entender o comportamento do seu cliente, tá? Tanto interno quanto externo, tá? Então você tem que entender um pouco para quem você está vendendo o serviço, como que ele é, qual que é o perfil dele, né? Qual que é a classe social dele, que tipo de material que você precisa vender para ele. Então você tem que fazer um pré-estudo, tá? Transformar cliente em amigos. Esse transformar clientes em amigos é assim, você tem que fazer uma carteira de cliente, né? E você tem que fidelizar o cliente. Então, para fidelizar o cliente, você tem que fazer que ele volte, né? Novamente, ou utilize o seu serviço novamente, certo? Então, você tem que fidelizar o cliente. Então, você tem que transformar o seu cliente em amigo. Aí tem que pegar contato, pegar o WhatsApp, tem que estar sempre se comunicando, sempre mandando propagandas de novidades, né? Vendendo o seu peixe, fazendo o seu marketing, né? Da sua empresa ou o seu marketing pessoal, tá bom? Segundo passo, análise das necessidades dos clientes. Problemas e dores que os clientes possuem na primeira entrevista. Então, esses problemas e dores que os clientes possuem na primeira entrevista é quando o cliente chega ou quando você vai até o cliente, você faz uma pré-análise, né? Você faz uma mini entrevista com o cliente, você vê o que ele precisa, quais são as dores dele, quais são, né, os problemas que ele precisa ser resolvido. Você faz uma mini avaliação para poder entender o que você vai vender para esse cliente, tá? Ou prestar o serviço para esse cliente. Exibir conhecimento específico das necessidades profissionais. Então você tem que ter um conhecimento daquilo que você está falando, você tem que ter um conhecimento daquilo que você está vendendo, daquilo que você está prestando serviço, tá? Então você tem que ter plenos conhecimentos do que você está vendendo ou do que você está prestando serviço, tá? Tem que ter informações técnicas, custos, qualidades, todas as características do seu serviço ou do seu produto. Você tem que tá na sua cabeça, tá bom? Terceiro passo, relações internas. Então você tem que se relacionar bem com diversos setores da empresa, se for uma empresa grande, né? Ou se tiver mais de um setor dentro da empresa, ou até mesmo com pessoas, né? Tem que se relacionar bem internamente, tem que ter um processo de estoque, um processo de venda, um processo de pagamento, tem que ter uma interação entre os setores, tá? Relacionar bem com os usuários dos seus serviços. Você tem que relacionar bem com os usuários, né, dos seus serviços, as pessoas, né, fazer amizade, igual eu falei. Você tem que ter um bom relacionamento com o seu cliente, tem que criar empatia, sinergia com ele, tá? E se transformar em um consultor.
Então, quando a gente fala se transformar em consultor, você fez todas aquelas análises, você conhece seu cliente, então você sabe o que oferecer. Então, você vai estar sempre oferecendo produtos para tornar a vida da pessoa melhor, né? Mais tranquila. Você tem que tornar a vida da pessoa. Você tem que atender as necessidades da pessoa, né? Você tem que atender as dores da pessoa. Então, você tem que ser um consultor, entender seu cliente. O quarto, gerar soluções criativas, tá? Aqui está relacionado com novidades dos produtos ou serviços, né? Você tem que estar sempre renovando, sempre colocando coisas novas, sempre mudando, não ficando na mesmice, acompanhando a moda, acompanhando o momento, acompanhando, né, o momento, né, econômico. Tudo isso você tem que estar verificando para poder estar melhorando o seu produto, o seu atendimento, tá bom? Investimento também em ferramentas, esse tipo de coisa, né? Melhores resultados para cada tipo de cliente. Então você tem que, com essas novidades, você tem que melhorar o resultado para cada tipo de cliente. Você tem que, cada cliente, você tem que satisfazer o cliente, né? Se você atende o cliente de uma maneira, você tem que falar assim, como eu posso melhorar, né? A melhoria contínua aqui no caso, né? Como eu posso melhorar? Eu já tenho esse cliente, já fidelizei ele, mas o que eu posso fazer para poder melhorar para esse cliente a qualidade, melhorar a qualidade, fornecer outros materiais que ajude no dia a dia dele, né? Quinto, comprometimento com o cliente. Interno e externo, né? Comprometimento com o cliente interno e externo. A gente fala quando é interno e externo, por quê? Porque tem grandes empresas, tem departamentos que prestam serviço para outros departamentos, né? Tipo uma manutenção de uma empresa grande, de um hospital, ele tem um cliente interno e tem um cliente externo. Ele tem um cliente interno, que é os assistenciais, né? Departamentos assistenciais, e os externos, que são os pacientes e fornecedores. Então, por isso que eu coloquei interno e externo. Tá? Então, você tem que ter comprometimento com o cliente. Você tem que ter uma entrega rápida, qualidade, né? Os SLA, você falar que vai entregar, você tem que entregar, né? Você tem que ter um comprometimento com os serviços prestados ou com aquele produto, né? Qualidade do produto, né? Troca de produtos, esse tipo de coisa, você tem que ter um comprometimento com esse cliente que você fidelizou, tá? E a negociação é saber negociar valores, prazos, tipo de material, qualidade. Essa parte de negociação entra a parte de você saber negociar valores, abaixar sua porcentagem de lucro, né? Diminuir prazos, né? Ou ser bem sincero com os prazos, né? Orientar a pessoa, falar a verdade para a pessoa, né? Tipo de material, qualidade, né? Do material ou do serviço também pode ser. Então você tem que saber negociar, né? Se você presta um serviço, você tem que saber negociar com o outro setor, como que você vai fazer esse serviço, os prazos, as entregas, né? E como vai ser feito, você precisa estar explicando, tá bom? E por último, o fechamento da venda ou dos serviços, né, prestados. Primeiro, tem a ver com imagem, né? Lógico que você, quando vai fechar ou você trabalha num local, você vai fechar um serviço, você tem que ter uma boa imagem, né? Tem que estar bem vestido, você tem que falar, né, de acordo, você tem que estar, né, cheiroso, você tem que estar bem postado, falar, né? Falar com clareza, todas essas coisas aí. Postura, né? Tem que ter uma boa postura, não falar gírias, né? Tem que ter todo um cuidado na hora de fazer essa venda, esse fechamento, tratar bem as pessoas, ter empatia, sentir a dor das pessoas. Conhecimento técnico, é aquele que eu falei, já você tem que conhecer o que você está falando, né? Você pode ser com o cliente, você mapeou o cliente, você sentiu a dor dele, você entendeu o tipo de cliente que você está atendendo, ou o tipo de cliente que você vai prestar um serviço, e você tem que se adequar à realidade desse cliente. Indicação de clientes conquistados, tá? Quando alguém indica outro, né, tem que tomar um bom cuidado com isso também.
para você fidelizar esse cliente e não magoar o cliente que você já fidelizou, né? Tem que tomar cuidado. Frases, não dizer sobre o valor, produtos e serviços, né? Algumas frases, você não tem condição de comprar isso, é muito caro para você, esse produto aqui é de má qualidade, esse serviço, sabe, esse tipo de coisa assim, você não deve falar, tá? Você só vende, dá o valor, né? Fica de bico calado, dá o preço, e aí se a pessoa achar que deve ou não deve fazer o serviço ou comprar o produto, aí você oferece outro tipo de produto, né? Nós temos outro tipo de produto, né? De segunda linha, ou um produto mais em conta, né? O jeito de falar também influencia na hora da venda, na hora do fechamento de serviço. A gente pode fazer dessa maneira. Aí você tem que fazer a venda, né? Você tem que fechar a venda, você tem que fechar o serviço, né? Então, aí você vai para outras opções, né? Mas de primeira você dá o preço, a pessoa geralmente já vai na cabeça, ela já tem mais ou menos o que ela quer, a qualidade que ela quer, o valor que ela quer, você oferece. Aí você vai negociando, que é a parte de negociação, até ela sair, até você fazer a venda, né? Não importa que tipo de venda ou que tipo de serviço que você vai prestar. Você tem que sair, você tem que convencer o seu cliente, tá? Essa é a dica de hoje, tá? Essa aí é uma dica mais voltada para o pessoal que tem microempresas, que prestam serviços por conta, né? Para poder estar abrangendo essa camada social também do meio da gestão, né? Gestão de negócios, gestão de empresas, microempresas, tá bom? Obrigado e até mais.